Deixa eu te dizer uma coisa que ninguém vai falar para você numa escola, num banco, nem à noite no jornal. Riqueza não é sorte, não é talento, não é herança, não é o mercado favorável, a economia aquecida, o governo certo. Riqueza é hábito, é repetição, é disciplina aplicada dia após dia, ano após ano, enquanto todo mundo ao seu redor espera por um milagre que nunca vai aparecer. Eu sei disso porque comecei sem nada, sem herança, sem pai rico, sem contato influente, sem padrinho político. Comecei engraxando sapato no Brás quando tinha 9 anos. E se tem uma coisa que um garoto aprende abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, é observar. Observar quem tem paz e quem não tem. Observar quem paga em dia e quem promete para o mês que vem. Observar quem constrói e quem consome. E o que eu vi ao longo de décadas investindo na Bolsa, desde quando a maioria nem sabia o que era uma ação, é que as pessoas que ficaram ricas não eram as mais inteligentes. Não eram as que tinham mais diplomas, mais conexões, mais oportunidades. Eram as que tinham hábitos certos. Simples assim. O que eu vou te contar hoje não é segredo de bilionário. Não é fórmula mágica que te transforma em rico em 6 meses. Isso aqui é a coisa mais chata e mais poderosa que existe. É a verdade sobre o que realmente separa quem constrói patrimônio de quem passa a vida inteira trabalhando para pagar o mês seguinte. Tem 10 hábitos, 10 práticas que, se você aplicar com consistência, vão multiplicar sua riqueza de uma forma que vai parecer absurda olhando para trás, mas que no começo vai parecer impossível, porque no começo quase nada é visível. No começo é puro sacrifício. Então, se você quer uma fórmula rápida, para aqui, isso não é para você. Mas se você quer entender como o jogo realmente funciona, fica. Porque o que vem a seguir pode mudar a trajetória da sua vida financeira para sempre. O primeiro hábito é o mais difícil. Não porque exige conhecimento técnico, não porque é complicado de entender. É difícil porque vai contra tudo que a sociedade te ensina a fazer. Viver abaixo do que você ganha. Eu sei, você já ouviu isso antes. Mas ouvir é diferente de aplicar de verdade. Aplicar de verdade significa que, quando você recebe o salário, uma parte some antes de você sequer enxergar ela. Some para um investimento, para um ativo que gera renda. Não sobra. Some. Você organiza a sua vida com o que resta. Na prática, isso machuca. Quando meus colegas compravam carro, eu andava de ônibus. Quando eles trocavam de celular, eu continuava com o mesmo aparelho velho. Quando eles iam para a praia nas férias, eu ficava em casa. E eles me chamavam de mão de vaca, me chamavam de soviético, me chamavam de louco que estava perdendo a vida. Eu não estava perdendo a vida, eu estava comprando liberdade. Cada real que eu não gastava era um tijolo pequeno, quase invisível. Mas tijolo por tijolo, mês a mês, ano a ano, a construção foi crescendo. E quando eu olhei para trás, a diferença era absurda. Enquanto eles ainda estavam presos ao salário, ainda dependendo do próximo pagamento para sobreviver, eu tinha construído algo que não precisava de mim para funcionar. O problema é que vivemos numa sociedade que bombardeia você com mensagens dizendo que você merece mais. Merece o carro novo, merece a viagem, merece o restaurante caro. E claro que você merece coisas boas na vida. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: você pode pagar por isso sem comprometer seu futuro? Você consegue comprar isso sem trair a versão de você que precisa de liberdade daqui a 20 anos? Tem um cálculo que eu fazia quando jovem e que a maioria das pessoas nunca faz. Eu olhava para um gasto e perguntava:
Quanto esse dinheiro seria daqui a 10 anos se eu investisse em vez de gastar? Um almoço de R$ 300 por mês parecia pouco, mas 12 vezes por ano dava 3.600. Em 10 anos, considerando o rendimento, aquele dinheiro era outra coisa completamente diferente. Esse cálculo mudava completamente a forma como eu via cada decisão de consumo. Não me tirava o prazer de viver. Me dava clareza sobre o verdadeiro custo de cada escolha. Contentamento não é fraqueza. É uma das vantagens competitivas mais poderosas que existem. Quem aprende a ser feliz com menos tem um atalho enorme rumo à independência financeira. E quem confunde felicidade com consumo fica para sempre na esteira, correndo sem sair do lugar. O segundo hábito é um que pouquíssimas pessoas levam a sério quando ainda são jovens. E é exatamente por isso que elas pagam caro mais tarde. Investir em você mesmo antes de qualquer outra coisa. Não estou falando de curso da moda, não estou falando de certificação que apareceu numa propaganda. Estou falando de aprender a pensar melhor, a analisar melhor, a enxergar padrões que a maioria não consegue ver. Quando eu comecei a trabalhar numa corretora, eu não tinha dinheiro para investir muito, mas eu tinha tempo. E eu usei esse tempo para ler tudo que aparecia na minha frente. Livros de economia, livros de história, livros de negócios, balanços de empresa, relatórios anuais. Eu devorava aquilo porque entendia que o conhecimento que eu acumulava não tinha preço de mercado, ninguém podia me tirar. Não caía em crise, não desvalorizava, não precisava de imposto de renda. Sabe qual é o retorno de um bom curso que te faz ganhar R$ 500 a mais por mês? São R$ 6.000 por ano. Em 10 anos, 60 mil. Em 20 anos, 120 mil, sem contar correção. Nenhuma ação no mundo te garante esse retorno com essa previsibilidade e com essa segurança, porque o investimento em você mesmo tem uma característica única. Quanto mais você aprende, mais você consegue aprender. É como um músculo que vai ficando mais forte à medida que você usa. E tem outro ponto que pouca gente percebe. Quando você entende profundamente o que está fazendo, você não entra em pânico quando o mercado cai. Você não corre para vender quando aparece uma notícia ruim. Você tem convicção. E convicção, no mundo dos investimentos, vale uma fortuna. Porque a maioria das pessoas perde dinheiro não por falta de oportunidade, mas por falta de convicção. Vendem no fundo porque não entendiam o que tinham e quando o preço caiu, o medo foi maior do que o conhecimento. Melhorar sua capacidade de ganhar, de analisar, de decidir, é como plantar uma árvore que vai dar frutos por décadas. O trabalho de hoje amplifica tudo o que você vai fazer amanhã. E o que você aprende vai com você para sempre. Tem uma coisa que eu observei ao longo de muitos anos, analisando empresas e acompanhando o mercado. As pessoas que mais perdem dinheiro não são as menos inteligentes. São as que entram sem entender o que estão comprando. Compram porque ouviram falar, porque o preço subiu, porque um amigo ganhou dinheiro. E quando o inevitável acontece, quando o preço cai ou a empresa enfrenta um ciclo difícil, elas não têm ancoragem nenhuma. Não sabem se devem segurar ou vender. Entram em pânico e, no pânico, sempre fazem a pior escolha possível. Conhecimento é o que transforma a volatilidade em oportunidade. Para quem não entende o que tem, queda no preço é catástrofe. Para quem entende, queda no preço pode ser o melhor momento para comprar mais de algo que já era bom e ficou mais barato. Essa diferença de perspectiva é inteiramente construída pelo investimento que você faz em você mesmo antes de colocar dinheiro em qualquer ativo.
O terceiro hábito parece simples, mas muito poucas pessoas conseguem praticar de verdade. É a paciência, não a paciência de esperar o ônibus, a paciência de plantar uma semente, cuidar dela, regar no calor e no frio e não arrancar antes da hora porque você está com pressa de ver o fruto. Eu invisto em empresas, não especulo com preço de ação. Não fico olhando o gráfico todo dia esperando o momento certo de comprar e vender. Eu compro participação em negócios sólidos que pagam dividendos, que têm produtos que as pessoas vão continuar precisando, independente do que aconteça na política ou na economia. E deixo o tempo trabalhar. O mercado é uma máquina, mas não é uma máquina de fazer rico rápido. É uma máquina de transferir dinheiro de quem não tem paciência para quem tem. Os impacientes chegam cheios de energia, compram na euforia, vendem no desespero e torcem para ter sorte no próximo ciclo. E nunca tem, porque estratégia não é sorte. Resultado consistente não depende de sorte, depende de método e tempo. Eu já vi ciclos de alta e ciclos de queda que pareciam o fim do mundo. Crises que o noticiário dizia que iam acabar com tudo. Cada uma dessas crises gerava uma enxurrada de pessoas vendendo com medo. E toda vez, quem segurou as posições saiu na frente. Toda vez. Não porque eram corajosos, porque entendiam o que tinham e não precisavam do dinheiro amanhã para sobreviver. Tinham construído uma base sólida que permitia esperar. Quando você compra uma boa empresa a um preço justo e fica com ela por décadas, o tempo trabalha a seu favor de um jeito que nenhuma operação de curto prazo consegue replicar. Os dividendos se acumulam, o lucro da empresa cresce, o valor do seu patrimônio acompanha esse crescimento. E você não precisou fazer nada além de ter paciência. Plante, regue, não arranque. O quarto hábito é o que mais destrói patrimônio quando é ignorado. E é ignorado com frequência assustadora porque parece conservador demais, chato demais, sem graça. Margem de segurança. Nunca, em nenhum momento da minha vida, operei no limite. Nunca apostei tudo numa única empresa, num único setor, numa única tese. Sempre deixei espaço para o erro, porque eu sei que vou errar. Todo mundo erra. A questão não é eliminar o erro, é garantir que quando você errar, o erro não te destrua. Na prática, margem de segurança significa várias coisas ao mesmo tempo. Significa ter uma reserva de emergência real, não imaginária, não aquela que você vai montar um dia. Significa não concentrar seu patrimônio todo num único tipo de ativo. Significa comprar boas empresas quando estão baratas, com desconto real, não quando estão na moda e todo mundo está comprando porque subiu. Quantas pessoas eu vi ao longo dos anos colocando tudo numa só aposta, colocando o apartamento de herança da mãe num negócio que parecia certo, tomando empréstimo para investir porque ia dar certo desta vez, concentrando tudo num único setor porque alguém disse que era o futuro. A margem de segurança não é pessimismo, é a humildade de reconhecer que você não controla tudo, que o mundo é imprevisível, que análises corretas podem ser invalidadas por eventos que ninguém previu e que quem tem margem sobrevive a esses eventos, quem não tem desaparece. Proteção não é covardia, proteção é inteligência. Quem opera sem margem de segurança não é arrojado, é imprudente. E imprudência, no longo prazo, é sinônimo de volta à estaca zero. O quinto hábito é um que vai além do dinheiro, mas que tem impacto direto e profundo no patrimônio que você vai construir ao longo da vida. Construir e proteger sua reputação. Reputação leva décadas para ser construída
e pode ser destruído em horas. E no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, no mundo das relações que geram oportunidades, a reputação vale mais do que qualquer capital financeiro. Eu aprendi isso muito cedo. Aprendi observando quem pagava em dia e quem pedia prazo, aprendi observando quem cumpria o combinado e quem tinha sempre uma história nova para explicar por que não cumpriu. E vi com o tempo o que acontecia com cada um. Quem tinha reputação sólida recebia oportunidades, recebia confiança, recebia crédito sem pedir, porque as pessoas sabiam que podiam contar. Quem não tinha reputação, mesmo ganhando bem por um tempo, sempre chegava num ponto em que as portas fechavam, porque negócio duradouro só existe entre pessoas confiáveis. Fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro no curto prazo, é sempre o melhor investimento de longo prazo que existe. Eu nunca entrei em negócio torto, nunca aceitei atalho que envolvesse enganar alguém. E isso me custou oportunidades? Talvez, mas me poupou de um custo muito maior, o custo de ter um nome que não vale nada. Eu já vi gente prosperar às custas da desonestidade, mas nunca vi prosperidade duradoura construída em cima de desonestidade. O caráter fraco sempre cobra o seu preço. Às vezes demora, às vezes a conta vem com juros, mas sempre vem. Tem outro aspecto da reputação que pouca gente pensa. A forma como você trata as pessoas nas negociações. Quem aperta demais, quem sempre tenta levar vantagem em cada centavo, quem nunca deixa nada para o outro lado da mesa, vai ganhando a transação, mas perdendo o relacionamento. E no longo prazo, relacionamentos valem muito mais do que qualquer transação individual. Eu sempre preferi ter sócios, parceiros e fornecedores que sentiam que estavam num acordo justo, não porque era ingênuo, porque entendia que quem se sente bem tratado volta, quem traz você a próxima oportunidade. Quem te avisa quando aparece algo que pode ser do seu interesse. E isso, multiplicado por décadas, vale uma fortuna. Seu nome é o seu ativo mais valioso. Cuide dele como se fosse o melhor investimento da sua carteira, porque é. O sexto hábito é o que mais aprisiona brasileiros de todas as classes sociais. E o aprisionamento é tão profundo que a maioria nem percebe que está presa. Eliminar dívida. Toda dívida, não estou falando só de cartão rotativo, de cheque especial, de empréstimo com juro absurdo. Estou falando de uma mentalidade. A mentalidade de que é normal dever, que todo mundo tem parcela, que financiamento é necessário, que crédito fácil é oportunidade. Não é. Crédito fácil é armadilha embalada em facilidade. Quando você deve, você não está trabalhando para você, está trabalhando para quem te emprestou o dinheiro. Cada real de juro que você paga é um real que não vai para o seu patrimônio. É um real que vai para o patrimônio de alguém que teve disciplina suficiente para poupar enquanto você consumia. O sistema financeiro ganha muito quando você vive no crédito. Cheque especial, cartão rotativo, crédito consignado, financiamento de bem de consumo. Tudo isso existe porque é altamente lucrativo para quem empresta e é altamente destrutivo para quem pega. O dinheiro que você paga de juro todos os meses poderia estar no seu patrimônio, está no patrimônio do banco. Eu conheço pessoas que ganham 10, 15, 20 mil reais por mês e vivem sufocadas. Sufocadas por parcelas de carro, parcelas de apartamento grande demais, cartão de viagem, financiamento de reforma, empréstimo que fez para ajudar o irmão. E no final do mês sobra quase nada, às vezes não sobra nada. Ganham bem e são pobres. Porque a dívida é uma corrente invisível
que te mantém preso por mais que você corra. Liberdade financeira real começa com uma decisão simples e brutal. Não vou mais gastar o que não tenho. Vou gastar primeiro o que já é meu. E qualquer extra que aparecer, vai primeiro para eliminar o que devo e depois para construir o que quero ter. Gastar antes de ter é o caminho da prisão. Poupar primeiro é o caminho da liberdade. Não é filosófico, é matemático. O 7º hábito é o que mais me salvou ao longo da vida. E é o que menos as pessoas praticam porque parece preguiça, parece passividade, parece falta de ambição. Saber quando não fazer nada. O maior erro que a maioria dos investidores comete não é comprar errado, é não conseguir ficar parado. Você tem uma carteira de boas empresas. O mercado cai. Aparece uma notícia ruim. Um analista muda a recomendação. Um parente conta que ouviu que aquela empresa está com problema. E o impulso é agir, fazer alguma coisa. Vender, comprar, trocar, mexer. Eu passei longos períodos sem fazer absolutamente nada com minha carteira. Apenas observando, apenas acompanhando os resultados das empresas, apenas esperando que o tempo fizesse o trabalho que só o tempo pode fazer. E sabe o que aconteceu nesses períodos de aparente inatividade? Meu patrimônio cresceu, porque os dividendos chegaram, porque as empresas sólidas continuaram gerando lucro independente do que aparecia no noticiário. A inquietação é cara. Cada movimentação desnecessária tem custo financeiro direto, tem custo de imposto que você paga quando vende com lucro, tem custo emocional que te desgasta e tem custo de oportunidade porque você saiu de um bom ativo para entrar em outro que parecia melhor e não era. Quem fica trocando de investimento o tempo todo está, na verdade, pagando taxa para ficar no mesmo lugar. Está comprando caro, vendendo barato e pagando imposto no meio. Disciplina é também saber que você não precisa estar sempre fazendo alguma coisa para estar progredindo. Às vezes o melhor que você pode fazer pelo seu patrimônio é fechar o aplicativo, desligar o noticiário e deixar a máquina trabalhar. O 8º hábito é um que gera resultados silenciosos, mas que se acumulam ao longo do tempo de um jeito que a maioria ignora completamente porque parece detalhe, parece burocracia. Nunca ignorar os impostos. Não estou falando de sonegação, jamais. Estou falando de planejamento tributário inteligente, completamente dentro da lei, que minimiza o que você perde desnecessariamente. No Brasil, diferentes tipos de investimento têm tributações diferentes. Ações negociadas na bolsa têm regras específicas. Fundos imobiliários têm tratamento diferenciado. O timing de quando você realiza lucro muda o quanto você paga. Usar prejuízo passado para compensar ganho futuro é legal e pouquíssimas pessoas fazem. Reinvestir dividendo em vez de sacar tem impacto diferente ao longo do tempo. Cada real que você paga mais de imposto por ignorância não é desonestidade, é descuido. E descuido, somado ao longo de anos, representa uma quantia significativa que poderia estar no seu patrimônio em vez de ter ido embora. Eu sempre tive atenção a isso, sempre me cerquei de pessoas competentes para garantir que estava operando da forma mais eficiente possível dentro da lei. Isso faz diferença. Pode parecer chato, pode parecer detalhe, mas tudo que se repete por décadas deixa de ser detalhe e vira resultado. Entender as regras do jogo é parte fundamental de jogar bem. Quem ignora as regras não está sendo mais livre, está sendo mais perdulário. O 9º hábito é o que mantém vivo o patrimônio que você construiu e que, quando ignorado, faz tudo que você construiu estar sempre em risco.
Proteger o que você já tem com a mesma energia que você usa para crescer. Muita gente coloca toda a energia em crescer, em ganhar mais, em investir mais, em expandir, e esquece de perguntar: e se der errado? E se aparecer uma crise? E se acontecer algo que eu não previ? Eu sempre fui conservador quanto à proteção. Sempre pensei no que poderia dar errado antes de pensar no que poderia dar certo. Não porque era pessimista, mas porque entendia que preservar o que você já construiu é tão importante quanto construir mais. Na verdade, é mais importante, porque perder o que você levou anos para acumular e ter que reconstruir do zero tem um custo que vai além do financeiro, tem custo de tempo que você não tem de volta. Seguro adequado não é gasto, é proteção de patrimônio. Diversificação não é falta de convicção, é inteligência. Planejamento sucessório não é assunto para velho, é responsabilidade com quem vai ficar depois que você partir. Eu vi pessoas construírem patrimônio relevante ao longo de anos e perderem boa parte em função de um único evento não protegido, uma doença grave sem plano de saúde adequado, um processo judicial sem estrutura jurídica correta, uma crise de mercado com toda a carteira concentrada num único setor, um falecimento sem planejamento que deixou a família brigando por anos na justiça. Não adianta construir o castelo se você não fecha as janelas antes da tempestade. Tempestade vai vir, não sei quando, não sei de onde, não sei qual será, mas vai vir. A questão é se você vai estar preparado ou não. Conservadorismo não é fraqueza. Conservadorismo é o que garante que você ainda está no jogo quando a próxima oportunidade aparecer. O 10º hábito é o mais invisível de todos. É o que age nos bastidores enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você faz outras coisas, e é o que vai determinar, mais do que qualquer outro, qual vai ser o tamanho final do patrimônio que você constrói na vida. Nunca parar de aprender. Conhecimento se acumula como juros compostos, não de um jeito linear, onde hoje você aprende um pouco mais do que ontem, de um jeito exponencial, onde o que você aprende hoje amplifica tudo o que você já sabia antes. E essa amplificação aumenta com o tempo. Eu leio todo dia, sempre li, não só sobre bolsa, não só sobre investimentos, leio história para entender como os ciclos se repetem, leio sobre negócios para entender como as empresas funcionam por dentro, leio sobre comportamento humano para entender por que as pessoas tomam decisões financeiras ruins sob pressão. Leio sobre setores que nem faço parte porque nunca se sabe quando aquilo vai se conectar com algo que eu já sei. Aprender com o erro dos outros é uma das vantagens competitivas mais baratas que existem. Uma biografia de alguém que quebrou na bolsa te custa o preço de um livro e te poupa de repetir o mesmo erro décadas depois. Um estudo sobre crises históricas te dá clareza sobre como os ciclos de euforia terminam, e essa clareza tem valor incalculável quando o próximo ciclo de euforia aparecer e todo mundo ao seu redor estiver dizendo que desta vez é diferente. Nunca é diferente. Os ativos mudam, a tecnologia muda, os nomes das empresas mudam, a ganância e o medo humanos não mudam. E sabe o que mais me impressiona depois de décadas observando investidores? A arrogância de quem para de aprender depois de algum sucesso. A pessoa ganha dinheiro por alguns anos, acha que descobriu o segredo, para de questionar suas próprias teses, para de ouvir perspectivas diferentes, para de estudar, e é exatamente aí que o declínio começa. Silencioso, gradual, às vezes demorado, mas inevitável. Humildade intelectual é pré-requisito para a longevidade financeira. Quem acha que já sabe tudo
está se preparando para a maior surpresa da sua vida financeira. Agora, eu quero juntar tudo isso num ponto que a maioria das pessoas nunca para pensar com seriedade. Esses 10 hábitos não funcionam isolados, eles se reforçam, eles se multiplicam. Quando você vive abaixo dos seus meios, você tem dinheiro para investir em você mesmo. Quando você investe em você mesmo, você toma decisões melhores. Quando você toma decisões melhores com paciência, você constrói uma base sólida. Quando você tem uma base sólida, com margem de segurança, você não entra em pânico quando o mercado oscila. Quando você não entra em pânico, você não toma a decisão ruim de vender no fundo. Quando você protege sua reputação, aparecem oportunidades que não aparecem para quem não tem essa reputação. Quando você elimina a dívida, o dinheiro que antes ia para o banco começa a ir para o seu patrimônio. Quando você sabe ficar parado, você evita os erros caros que a maioria comete por excesso de movimento. Quando você entende impostos, você retém mais do que ganha. Quando você protege o que construiu, você não volta para o início quando algo dá errado. E quando você nunca para de aprender, tudo isso fica mais eficiente com o tempo. Isso é o que eu chamo de máquina. Não a máquina de imprimir dinheiro que os especuladores buscam, a máquina silenciosa e constante que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando o mercado está fechado, mesmo quando o noticiário está cheio de catástrofe. E essa máquina não foi construída num dia, não foi construída num ano, levou décadas. Levou escolhas repetidas com consistência ao longo de décadas. Cada escolha pequena, cada renúncia pequena, cada decisão de não gastar, de não especular, de não entrar em modismo, de continuar aprendendo, foi um componente dessa máquina. Tem um ponto que eu preciso falar com clareza, porque é onde a maioria das pessoas se perde. Os resultados desses hábitos são invisíveis no começo. Você começa a viver abaixo dos seus meios, corta gastos, aplica o que sobra no primeiro mês, o rendimento é um trocado. Você começa a estudar empresas, a entender balanços, a acompanhar resultados. No primeiro ano você ainda erra mais do que acerta. Você começa a construir uma carteira de ações que pagam dividendos. Nos primeiros anos, os dividendos mal cobrem o almoço de um domingo. E é exatamente nessa fase que a maioria desiste. Não porque os hábitos não funcionam. Os hábitos funcionam. A matemática está lá, comprovada. Mas o resultado não aparece ainda. E a pressão social é enorme. Seus amigos estão gastando. Seus colegas estão comprando coisas. Sua família questiona por que você está vivendo desse jeito se você podia estar aproveitando mais. Essa fase é a mais crítica da jornada, não pela dificuldade técnica, pela dificuldade psicológica. É a fase que exige fé no processo quando o resultado ainda não apareceu. É a fase que exige disciplina, quando a disciplina parece não estar servindo para nada. Eu passei por essa fase. Anos sem ver resultado expressivo. Anos ouvindo que estava perdendo a vida poupando enquanto podia estar aproveitando. Anos sendo o estranho que levava marmita para o trabalho enquanto todo mundo ia ao restaurante. Mas eu não desisti. Não porque era mais forte do que os outros. Não desisti porque entendi uma coisa simples. Se eu parasse, voltaria a estaca zero. E zero não era um lugar que eu aceitava ficar. Continuei. E o que aconteceu depois foi o que sempre acontece quando você tem paciência suficiente para ver os juros compostos começarem a trabalhar de verdade. A matemática virou a meu favor. Primeiro os dividendos começaram a cobrir uma despesa. Depois 2. Depois um mês inteiro. Depois começaram a superar o que eu aportava.
E chegou um ponto em que o dinheiro que o meu patrimônio gerava por mês superava o meu salário. Não porque eu tinha ficado rico de repente, porque eu tinha plantado durante anos sem arrancar antes da hora. Isso é o que os hábitos certos fazem ao longo do tempo. Eles constroem uma estrutura que no começo é invisível, mas que um dia começa a sustentar você em vez de você sustentar ela. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre o ambiente ao seu redor. Hábito certo num ambiente errado é como nadar contra a correnteza. Você chega a algum lugar, mas com muito mais esforço do que precisaria. E tem um momento em que a correnteza é forte demais e você não aguenta mais. O ambiente mais destruidor de riqueza que existe não é a taxa de juros alta, não é a inflação, não é o governo, é o círculo social errado. Quando você está cercado de pessoas que consomem compulsivamente, que se endividam para manter aparência, que ridicularizam quem poupa e investe, que sempre tem uma nova razão para gastar, você está nadando contra a correnteza todos os dias. Cada decisão certa que você toma vai ter que ser defendida. Cada renúncia vai ser questionada. Cada aporte vai parecer absurdo para quem está do lado de fora. Isso não significa cortar quem você ama da sua vida por causa de dinheiro. Significa ter clareza sobre quem te puxa para baixo e quem te sustenta quando a tentação de desistir aparece. E a tentação sempre aparece. Busque referências de quem já construiu o que você quer construir. Não para imitar a vida deles, mas para entender como pensam, como decidem, o que valorizam. Livros fazem isso. Biografias fazem isso. Para histórias de quem percorreu o caminho antes de você fazem isso. Você não precisa conhecer pessoalmente alguém que já chegou onde você quer chegar. Você precisa absorver a mentalidade. E mentalidade se transmite por ideia, não só por convívio. Quando você lê a história de quem construiu patrimônio partindo do zero, você está, em certo sentido, acessando a forma como essa pessoa pensa, as escolhas que fez, os erros que cometeu e o que aprendeu com eles. Isso vale mais do que qualquer conselho genérico que você vai encontrar por aí. Quero fechar com algo que poucas pessoas entendem de verdade sobre riqueza. Riqueza não é sobre o número na conta. Nunca foi. Riqueza é liberdade. É acordar de manhã e poder decidir como vai usar o seu tempo. É poder dizer não para um emprego que te humilha. É poder dizer sim para uma oportunidade que aparece sem precisar de aprovação de ninguém. É saber que se algo der errado, você tem base, você tem margem. Você não vai afundar. Quando eu cheguei no patrimônio que gerava mais renda do que meu salário, não senti que tinha ficado rico. Senti que tinha ficado livre. Livre para continuar trabalhando porque gosto, não porque preciso. Livre para investir em empresas que acredito sem precisar de aprovação do mercado. Livre para seguir um método mesmo quando todo mundo diz que está errado. Essa liberdade não caiu do céu. Foi construída tijolo por tijolo, com cada real guardado quando a tentação era gastar. Com cada hora de estudo quando o mais fácil era assistir televisão. Com cada decisão de não entrar no modismo quando o mercado estava em euforia, com cada vez que eu fiquei parado quando o impulso era agir, são esses pequenos momentos que ninguém vê. Essas pequenas decisões que não rendem aplauso, que constroem a diferença entre quem chega à velhice com patrimônio e dignidade e quem chega dependendo de salário que pode acabar, de benefício que pode não ser suficiente, de filhos que têm a própria vida para cuidar. Não existe heroísmo nisso. É matemática aplicada com consistência. Viver abaixo do que ganha, investir em você mesmo,
ter paciência para deixar o tempo trabalhar, operar sempre com margem de segurança, proteger sua reputação com a mesma seriedade com que você protege seu dinheiro, eliminar dívida como elimina veneno, saber quando ficar parado, nunca ignorar os impostos, proteger o que você construiu com a mesma energia com que cresceu e nunca parar de aprender. 10 hábitos, não 10 segredos, não 10 atalhos, 10 práticas que parecem simples na teoria e são brutalmente difíceis na prática. Difíceis porque exigem consistência quando os resultados ainda não aparecem. Difíceis porque vão contra o que a maioria ao seu redor está fazendo. Difíceis porque cobram renúncia real, não renúncia de discurso. Mas funciona. Eu sei que funciona porque vivi isso. Comecei sem nada e construí com esses hábitos, não com fórmula mágica, não com operação especulativa que deu certo, com método, com tempo, com disciplina. Tem uma última coisa que eu quero deixar com você antes de terminar. Muita gente ouve tudo isso, concorda com a cabeça e no dia seguinte continua exatamente do mesmo jeito. Não porque são preguiçosos, não porque não entendem, mas porque entender e aplicar são coisas completamente diferentes. Entre o conhecimento e o hábito, existe uma distância que só a ação repete e consegue percorrer. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Não porque é o maior, mas porque é o primeiro. Porque exige que você vá contra um padrão estabelecido, que rompa com uma inércia que às vezes tem anos de história. Mas sabe o que eu descobri? Que o segundo passo é mais fácil que o primeiro. E o terceiro é mais fácil que o segundo. E em algum ponto o que era esforço vira rotina. O que era sacrifício vira identidade. E aí o hábito está formado e começa a trabalhar por você mesmo nos dias em que você não tem energia para pensar nisso. É esse o ponto em que você quer chegar, onde fazer a coisa certa não exige mais força de vontade porque já é só o que você faz. E você pode fazer o mesmo, não importa onde você está agora, não importa quanto tem na conta hoje, não importa quantos erros cometeu antes. O único ponto que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Começa pequeno, começa imperfeito, começa hoje, mas começa, porque a única diferença entre quem constrói patrimônio e quem não constrói não é inteligência, não é oportunidade, não é sorte. É o próximo passo que você decide dar agora.